Portanto, nós temos estes 5 fatores que são os que nos vão dar a posição da mandíbula, o mento no espaço, vão-nos dizer se o meu mento está para cima, braquifacial, se está para baixo, dolicofacial, se está numa posição intermédia, nasofacial. Depois, a seguir, vamos avaliar a posição da maxila. Esta posição da maxila é avaliada através da profundidade maxilar, da convexidade do ponto A e da distância AB. Vamos ver agora de seguida estas particularidades e, portanto, vamos ver agora a profundidade maxilar. A profundidade maxilar, a média entre 90 mais ou menos 3, isto é, agora já não dizemos se é em relação ao braquidólico ou mesofacial. Agora vamos dizer a posição da maxila. Vamos dizer se temos uma normomaxilia, se temos uma promaxilia, com uma maxila avançada, ou se temos uma retromaxilia. A norma e a média é 90 mais ou menos 3, portanto, desde 87 até 93 nós temos uma normomaxilia. Se tivermos o 93, dizemos que temos uma normomaxilia com tendência à promaxilia. Se tivermos 87, dizemos que temos uma retromaxilia, uma normomaxilia com tendência à retromaxilia. Portanto, esta profundidade maxilar é medida neste ângulo que é da horizontal de Frankfurt com o plano NAA. O ponto A, como vos disse, é um ponto alveolar que nos dá a posição da maxila na parte anterior e, portanto, este ângulo, tal como, só um bocadinho, que não sei o que se passa aqui. Desculpem que está para aqui uma complicação que eu não estou a conseguir gerir isto. Já está. Portanto, nós temos então a posição da maxila no sentido sagital e vamos então agora ver quais são os nossos pontos para ver a parte da maxila. Já foi dito isto, portanto temos a espinha nasal anterior, espinha nasal posterior e o ponto A. O ponto A é o ponto mais posterior desta curvatura anterior da maxila, portanto do processo maxilar. Vocês têm que ter cuidado porque muitas das vezes vocês veem melhor esta parte anterior do incisivo superior e marcam aqui, portanto era impossível esta maxila estar aqui, porque senão o incisivo não tinha osso, certo? Claro que quando temos classes 2, divisão 2, em que a raiz está muito encostada à cortical externa, isso pode acontecer, mas por norma nós temos que ter uma cortical externa, uma cortical interna e o incisivo está dentro da medular. E portanto o ponto A, por norma, se tiverem com atenção, vão ver que se vê bem. Portanto, nós temos uma promaxilia aqui, que temos um ângulo aumentado, o azul, temos uma retromaxilia aqui, se tiver valores inferiores a 87, promaxilia se tivermos valores superiores a 93 e normomaxilia se tivermos valores entre os 90 mais ou menos 3. Então, não varia com o crescimento normal, alterações pode dever-se a tratamento ou estar associado a um hábito. Se eu tiver um hábito de sucção do polegar e tiver uma fase de crescimento, o que é que vai acontecer? Vai projetar o meu ponto A e, portanto, uma
sucção digital do dedo pode levar a uma promaxilia, porque é um estímulo constante que vai levar a um desenvolvimento acelerado, digamos assim, desta maxila no sentido anterior. Agora vamos para um fator que é muito importante, que é a convexidade do ponto A. Esta convexidade do ponto A vai nos dar a classe esquelética, vai nos dizer se eu tenho uma classe 1, é quando tenho o ponto A à frente do plano facial, isto é, quando está a mais 2 aqui, eu tenho uma classe 1, só que tenho um desvio padrão, o desvio padrão é mais ou menos 2, isto é, a classe 1 vai desde o 0 até ao mais 4. Se eu tenho 0, tenho tendência à classe 3, porque a classe 3 está o ponto A atrás do plano facial. Se eu tenho uma distância do ponto A a este plano facial maior do que 4 milímetros, eu digo que tenho uma classe 2. Se eu tenho 4 milímetros, eu digo que tenho uma classe 1 com tendência à classe 2. Se eu tiver 0, eu digo que tenho uma classe 1 com tendência à classe 3, certo? Portanto, esta convexidade do ponto A define o padrão esquelético e relaciona o ponto A com o plano facial e, portanto, vai-nos dar a convexidade esquelética, vai-nos dar a relação, isto é uma relação entre a posição da maxila e a posição da mandíbula. E, portanto, eu tenho uma classe 1 e sei que há uma proporção normal entre a posição da maxila e a posição da mandíbula. Se eu tiver uma classe 2, eu sei que o meu ponto A está à frente da mandíbula, porque o plano facial vai-me dar uma posição do pogónio, portanto, da parte da mandíbula. No entanto, eu não digo, nem sei, se é esta parte que está à frente, se é a mandíbula que está atrás. Para isso eu vou ter que ver individualmente cada uma para ver o que é que está mal, se é a minha maxila ou se é a minha mandíbula. Assim como se eu tiver uma classe 3. Eu sei que numa classe 3 o meu ponto A está à frente proporcionalmente em relação ao meu pogónio. Agora eu não lhe posso dizer se tenho uma classe 3, se é devido a uma atrofia da maxila ou se é devido a um avanço da minha mandíbula. Eu sei que isto está mal proporcionado. Esta parte está mais atrás, esta parte está mais à frente. O que é que está mal? Não sei. Para isso eu vou ter que ver dois fatores, certo? Que vamos já ver a seguir. Então, a convexidade define o padrão esquelético e relaciona o ponto A com o plano facial. Eu tenho aqui uma classe 1, eu sei que há uma proporção. Normalmente esta classe 1 esquelética está associada a uma classe 1 dentária, mas nem sempre, mas por norma é esta a relação. Depois temos aqui uma classe 2 em que temos o ponto A, que está à frente, mais do que 4 milímetros à frente, em relação ao plano facial. E aqui a classe 3, e por norma esta classe 2 está associada a uma classe 2 também a nível dentário. Nesta classe 3, eu sei que o meu ponto A está atrás do meu plano facial e que por norma está associado a uma relação de classe 3 dentária. Mas pode acontecer que numa classe 3 esquelética tenha uma classe 1 dentária. Pode acontecer que numa classe 3 esquelética tenha uma classe 2. Não é o usual. O usual é esta proporção, mas pode acontecer. Eu posso ter uma classe 1 esquelética e ter uma classe 3. Eu posso ter uma classe 1 esquelética e ter uma classe 2. Mas o normal é esta proporção. Portanto, eu sei que a convexidade do ponto A aos 8 anos portanto, é uma determinada medida, mas que esta convexidade vai alterar ao longo da idade. Por exemplo, eu aos 8 anos posso ter mais 6, portanto é uma criança que ainda está em crescimento, e aos 16 anos eu posso ter mais 6 se tiver um padrão de crescimento de cara alta. Portanto, ela já é classe 2 numa criança, tem uma proporção entre a maxila e a mandíbula alterada aos 8 anos e aos 16 anos vai ter essa mesma proporção, porque eu já lhes disse que o dólico facial da cara alta
tem um padrão de crescimento alterado e não é benéfico. Portanto, esta proporção esquelética vai continuar, porque ele não tem potencial de crescimento da mandíbula e vai crescer na mesma com uma direção posterior da mandíbula. No entanto, se eu tenho um mesofacial com mais 4 aos 8 anos, o mesofacial é uma proporção harmoniosa e, portanto, tem algum potencial de crescimento da mandíbula. E, portanto, ele aos 16 anos tem mais 2. Porquê? Porque vocês vão ver nas aulas seguintes que vamos dar, depois da cefalometria, que o crânio tem um crescimento cefalocaudal, como o corpo em geral. Nas crianças, as crianças têm uma cabeça grande e têm umas extremidades pequenas. À medida que vai ocorrendo o crescimento, a cabeça deixa de crescer e as extremidades continuam a crescer. Então, na parte craniofacial é a mesma coisa, tem também um padrão de crescimento crânio-caudal, isto é, tem cefalocaudal. Primeiro deixa de crescer o crânio, porque as crianças têm uma cabeça normalmente grande e uma mandíbula pequena, uma face pequena. Depois deixa de crescer primeiro a cabeça, depois deixa de crescer a maxila e depois deixa de crescer a mandíbula, certo? Por isso é que, se nós tivermos um padrão de crescimento braquifacial, em que todos os fatores do biótipo facial vão nos dar uma direção de crescimento, ou a maioria vão nos dar uma direção de crescimento para baixo e para a frente, o que vai acontecer é que, sendo a mandíbula a última a crescer, tendo este potencial de crescimento para baixo e para a frente, o que vai acontecer é que, se nós tivermos aos 8 anos uma criança com mais 2, aos 16 anos pode nos dar uma convexidade, aqui está normal e aqui já é de classe 3. Porquê? Porque o mento tem tendência a crescer para baixo e para a frente. Porquê? Porque tem um padrão de crescimento braquifacial. Por isso é que, se nós tivermos uma criança com uma relação normal, uma proporção normal, e tenho uma relação de classe 1, e já tenho uma relação aqui dentária que me parece uma classe 3, eu já tenho que desconfiar, porque ela, sendo braquifacial, sendo uma cara baixa, ela vai crescer no sentido anterior e vai potenciar uma relação de classe 3 no pós-crescimento. E, portanto, isto é uma situação que nós temos que estar atentos, certo? Sabem que as crianças, tal como eu disse, a mandíbula é a última a crescer. E a mandíbula, normalmente, nas crianças, há um perfil convexo, em que a mandíbula está mais atrás. Houve uma situação de uma filha de uma colega minha, que entretanto nasceu, já tem bastante idade, já é muito crescida, e ela na altura tinha um perfil reto, e com alguma tendência já que eu via a classe 3. E toda a gente dizia: olha que linda, olha, todos os miúdos quando nascem têm a mandíbula para trás, não diziam retrognática porque não sabiam, têm a mandíbula para trás, olha que lindo, olha que perfil lindo, está mesmo ali direitinho. E eu, a essa minha amiga, disse: pois, não é muito bom sinal, pode haver uma tendência porque um tio dela tinha também uma classe 3. Eu disse: pode haver uma tendência futura a classe 3. E é verdade, transformou-se num caso cirúrgico e é um caso cirúrgico de classe 3. Estão a perceber? Portanto, nós temos que, estando na área da estética, da medicina dentária, e temos que saber olhar para uma face desde o nascimento até à velhice, certo? E perceber toda uma dinâmica de crescimento craniofacial e o que nós temos e o que é que vamos esperar daquela face e daquele crescimento. E é por isso que cá estamos, para aprender toda essa dinâmica. Então, eu sei que uma alteração na medida da convexidade requer um diagnóstico diferencial entre a profundidade, os pontos que me vão dar a convexidade. Quais são os pontos? É o ponto A
e o ponto pogónio. Então eu tenho que saber onde está o meu ponto A e onde está o meu ponto pogónio. E quais são os fatores? É a profundidade maxilar, que me vai dizer se a maxila está à frente, está normal ou se está retruída, e é a minha profundidade facial, que me vai dizer se o meu pogónio, o meu mento, está à frente, se está normal ou se está atrás. Portanto, eu quando tenho, por exemplo, aqui, eu tenho uma convexidade do ponto A mais 8. Eu, se perguntar, e depois nas aulas teóricas, nas aulas práticas e nas avaliações, nós vamos perguntar, uma convexidade do ponto A mais 8, o que é que está mal? É a maxila ou a mandíbula? E vocês, normalmente, é maxila, mandíbula. Não, não é. Não se pode dizer qual é que está mal, porque eu sei que há uma proporção alterada do posicionamento da maxila e da mandíbula. Eu sei que há alguma coisa que está mal. Agora, o que tenho que ir ver a profundidade maxilar e tenho que ir ver a profundidade facial. Só depois de ver estes dois é que eu sei se é a maxila que está mal, se é a mandíbula ou se são ambos. Portanto, nesse sentido, eu tenho que sempre ver estes dois planos, estes dois ângulos, para perceber se realmente é um que está mal ou não. Muitas das vezes nós temos uma classe 2 e temos uma normomaxilia e uma normomandibulia. Aqui o problema é que muitas das vezes temos uma normomaxilia com tendência à promaxilia e temos uma normomandibulia com tendência à retromandibulia. Portanto, estamos os dois extremos e os dois extremos já vão levar a uma alteração proporcional entre a maxila e a mandíbula de classe 2. Então, a seguir vamos ver, ainda estamos na maxila e vamos ver a convexidade do ponto A, que já vimos, portanto vimos a profundidade maxilar, a convexidade do ponto A, e agora vamos ver a distância AB. A distância AB vai-nos dar a classe alveolar, enquanto que esta, a convexidade do ponto A, dá-nos a classe esquelética, a distância AB são 2 pontos alveolares e vai-nos dar a classe alveolar, que o normal é 4 milímetros mais ou menos 2. Então, como é que nós medimos isto? Nós vamos na vertical, vamos fazer uma perpendicular à horizontal de Frankfurt e vamos transpor o ponto A para a horizontal de Frankfurt e dá-me um A', é na vertical, perpendicular à horizontal de Frankfurt. E o ponto B, que é o ponto mais posterior da curvatura anterior da mandíbula, portanto da sínfise, vamos transpor também tudo atracejado, vamos transpor para a horizontal de Frankfurt e vai nos dar um ponto B'. Portanto, nós temos A', B' e vamos medir aqui, esta distância. Têm que ter cuidado, porque muitas das vezes medem em relação a em relação à profundidade maxilar. Não é aqui, é a transposição e é daqui, aqui. B', A'. Normalmente mede-se aqui na horizontal de Frankfurt. Portanto, a norma é 4 milímetros mais ou menos 2. Se eu tiver 6, significa que tenho uma convexidade alveolar de classe 1 com tendência à classe 2. Se eu tiver mais 2, significa que tenho uma convexidade alveolar de classe 1 com tendência à classe 3. Se eu tiver 6, convexidade alveolar de classe 2. Se tiver 0, convexidade alveolar de classe 3. Portanto, uma coisa é a convexidade esquelética, outra coisa é a convexidade da distância AB. Queria só chamar a atenção para o seguinte. Por exemplo, aqui neste caso, eu tenho uma distância da convexidade, é uma distância linear, não é angular, não é um ângulo. Eu tenho uma distância desde a profundidade facial até ao ponto A de mais 6, certo? E tenho uma distância AB, alveolar, que de certeza vai ser para aí à volta de mais 10. E, portanto, eu, neste sentido, eu pergunto,
Este caso é mais grave ter uma convexidade menor e uma distância AB alveolar maior, ou ao contrário? Do ponto de vista esquelético, se eu tiver dois casos, um de convexidade esquelética mais 6 e outro de convexidade esquelética de mais 10. Portanto, eu não tenho dúvida de nenhum de dizer que o de convexidade esquelética de mais 10 é mais grave do que de convexidade esquelética de mais 6. Porquê? Porque tem uma proporção maior, mais distante da maxila e da mandíbula. Agora, se eu tiver o mesmo caso e tiver a comparar a convexidade esquelética e a convexidade alveolar, eu vou dizer que o mais grave, se eu tiver dois casos com a mesma convexidade esquelética e a nível alveolar, o mais grave é o que tem maior distância AB. Porquê? Porque o ponto A e o ponto B são pontos alveolares e, portanto, eu ortodonticamente eu movo os dentes no alvéolo e, portanto, aquele que é mais distante em termos alveolares é aquele que eu tenho que percorrer mais para fazer a minha correção. Portanto, a distância AB sobressai em relação à convexidade do ponto A. Isto é, um caso que tenha maior distância AB é mais grave do ponto de vista ortodôntico do que um caso de classe esquelética. Se nós compararmos as duas coisas, a convexidade do ponto A e distância AB, para mim, o mais grave é aquele que tiver, do ponto de vista alveolar, mais grave. Agora, tal como eu disse, se tiver dois casos do ponto de vista esquelético, o mais grave é aquele que tiver esqueleticamente pior. Mas, ortodonticamente falando, e como movemos os dentes em alvéolos, o que é mais grave é o que tiver a distância AB mais alterada. Portanto, nós agora vamos ver os dentes, tudo relacionado com o posicionamento dos dentes, vamos ver e medir o overjet, o overbite e toda uma dinâmica do posicionamento dentário. Então, os pontos dentários, os da maxila é A, tal como nós tínhamos aqui o ponto alveolar que era A. Portanto, nós temos os pontos A1, que é incisal, AR, que é apical, A6 é o ponto mais posterior do primeiro molar. Atenção que cefalometricamente falando e no decalque é sempre o primeiro molar que nós decalcamos. Então, cefalometricamente falando, eu vou pôr o ponto mais posterior do primeiro molar superior e vou transpô-lo para o plano oclusal e dá-me o A6. Portanto, tenho A1, bordo do incisivo superior, AR, ápice do incisivo superior, A6, transposição do bordo mais posterior do primeiro molar para o plano oclusal. Já na mandíbula é B porque é também o ponto alveolar é B. Portanto, tenho B1, outra vez. Eu vou sair e voltar a entrar, está bem? Não saiam da reunião. Eu vou sair e voltar a entrar, está bem? Só um bocadinho. Eu vou sair e voltar a entrar, está bem? Sim. Não saiam. Eu vi que estava. Eu vou atribuir, já está, atribuir.